De acordo com alguns pesquisadores, era quarta-feira, 12 de maio do ano 33. Jesus estava com seus 11 apóstolos, provavelmente alguns discípulos, e o Senhor, depois de ter cumprido a sua obra, estava voltando para casa. Ele dá as suas instruções finais: vocês vão ficar em Jerusalém, vão esperar o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. E aí então algo inacreditável acontece. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles, os discípulos, olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. O retorno de Cristo não é um mito, não é conversa de religiosos, não é um retorno espiritual, como alguns na igreja querem defender, não é figura de linguagem. Um dia, Jesus, o mesmo Jesus que veio há 2000 anos, vai voltar, e com ele o fim de tudo isso aqui. Os cristãos devem aguardar com grande expectativa a volta do Senhor, não com temor. Quem tem que ter medo são aqueles que não creem. É aqueles que não creem, que são aqueles que não nasceram de novo, precisam entregar e receber a Cristo, crer no que Cristo fez, para que estejam preparados para a volta dele. O fim ainda não chegou, mas nós podemos nos atentar então para os sinais do fim. O futuro da humanidade já está traçado. E alguns brincando: mas que coisa tenebrosa, para que isso, esse fogo? De onde vem esse fim do mundo? Vem da palavra de Deus, Mateus 24, 3, Jesus dizendo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. A gente vai ver esse sinal e alguns sinais que Jesus disse na segunda parte. Estudar a profecia é um grande desafio. Existem homens de Deus que têm estudado ao longo dos anos a história da igreja, alguns divergindo em alguns pontos, e eu tenho uma paixão por isso desde que o Senhor se revelou pela sua graça. É uma alegria poder pensar na volta de Cristo, e pela graça eu tenho aprendido que entre homens de Deus há sim algumas divergências. A gente tem podido ver isso em alguns irmãos queridos que pensam em alguns pontos diferentes, não naquilo que é o centro, que é a volta do Senhor. Existem diferenças, mas enquanto homens de Deus difiram no tema, todo cristão espera a volta de Cristo com poder e grande glória. Quem são os cristãos? Os cristãos não são religiosos, não são aqueles que participam dessa ou daquela religião, denominação. Cristãos são aqueles que receberam a Cristo, creram na sua morte e ressurreição, receberam a Cristo como Salvador e Senhor, pela graça. E alguns fundamentos que nós vemos na palavra e que distinguem os verdadeiros cristãos daqueles que não creem. Nós cremos só em Cristo, mais ninguém, só na graça. Nós não podemos operar nossa salvação. Só a fé, somos salvos pela graça, mediante a fé que é dada por Deus.
Só a Deus a glória. E só a palavra dele, a única regra de fé e prática, a única base que nós temos. Ainda que a gente tenha algumas diferenças, nós temos isso que nos une. E, apesar das diferenças que há em escatologia, há algumas certezas. A volta de Cristo. Todo cristão autêntico crê que Jesus vai voltar um dia. Essa volta vai ser visível. A igreja crê no arrebatamento dos cristãos. A igreja crê no julgamento, no dia do juízo, o grande trono branco, no qual eu e você vamos estar lá um dia. E no novos céus e nova terra que serão dados para aqueles que creem em Cristo. Nós divergimos na ordem disso, mas todo cristão autêntico ora como o Senhor disse lá em Apocalipse 22:20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, eu venho em breve, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Devemos esperar com expectativa a volta do Senhor, como Lutero. Lutero disse, eu só tenho 2 dias em meu calendário, hoje e aquele dia. Eu devo viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado esta manhã, estivesse voltando hoje à noite. Essa deve ser a nossa esperança. Nós vamos ver várias opiniões, vamos olhar para a história, para a ciência, contudo, nossa base é a palavra de Deus. E nós vamos ter alguns líderes, vamos mostrar alguns líderes que têm se afastado da palavra, minimizado a palavra, e alguns distorcido a palavra. E o irmão Nicodemos, um irmão querido, e que tem se pautado na palavra, tem sido alguém importante para a igreja hoje. Ele disse sobre essa palavra que nós cremos, como a palavra de Deus, o que ela é para nós? Ela é inspirada, autoritativa, infalível, suficiente e única regra de fé e de prática. Assim desejam os cristãos submeter-se a ela, pois a consideram como estando acima de suas tradições e de suas confissões. Nossa base, portanto, é a palavra de Deus. Falar do fim do mundo não é coisa apenas de crentes. E aqui a gente começa a nossa primeira parte. O fim está próximo, o medo da realidade. Nós vamos tratar de 5 temas durante esse tempo aqui. Nós vamos falar a primeira parte hoje sobre esse fim, a ciência, depois o que Deus falou por meio de Daniel. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos ver o que Jesus falou sobre o fim. À noite nós vamos falar sobre o arrebatamento, o que é, como e quando vai acontecer, e depois o que eu e você temos a ver com o fim. O fim está próximo? O cinema ama o assunto. Alguns filmes se pautam em dados bíblicos e científicos, outros em mitos. Há casos nos quais o temor real foi levado para as telas. Em 1983, o filme O Dia Seguinte foi lançado mundialmente com o objetivo de alertar o mundo sobre as consequências de uma guerra nuclear. Aproximadamente 100 milhões o assistiram. E até abril de 2006, era o filme de maior audiência na história da TV americana. E aqui tem um trecho do filme O Dia Seguinte. Those are Minuteman missiles. Like a test, sort of. Like a warning? They're on their way to Russia. Confidence is high. I repeat, confidence is high. And we've got 32 targets in track and 10 impacting points. Roger, understand. Major Reinhardt, we have a massive attack against the U.S. net at this time. ICBMs. Numerous ICBMs.
Great earthquake, and the sun became black as sackcloth, and a third of the earth was burnt up, a third of the trees and all the green grass, and then from the smoke came locusts on the earth with the power of scorpions, and they were told, they were told not to harm the grass of the earth or any green tree, but only those who have not the seal of God upon their foreheads. Não é só assunto de cinema. A mídia tem divulgado e muito esse assunto. A revista Time, em julho de 2002, publicou na reportagem uma pergunta: por que os norte-americanos estão lendo e falando mais a respeito do fim do mundo? E a repórter faz a pergunta, ou a afirmação: parece que nascemos com o instinto de que o fim está em algum lugar lá fora. Nós temos um impulso cultural que nos leva a imaginar assim sempre. 3 meses depois, a revista Época publicou também uma matéria sobre o Apocalipse. E o sociólogo Ricardo Mariano comenta: o assunto Apocalipse entra e sai de moda. Andou esquecido durante muito tempo, mas faz parte desse repertório cultural e voltou com força depois dos atentados de 11 de setembro. A revista Veja, em 2009, reportagem de capa: por que o Apocalipse assombra as pessoas em pleno século XXI? Mas o assunto fim do mundo não é só ficção dos filmes, não é só sensacionalismo da mídia, mas a ciência também está abordando. A revista Terra, algum tempo atrás, uma reportagem, levantou essa questão: a ideia de que o mundo vai acabar algum dia é tão velha quanto nossa própria civilização. Há mitos e profecias sobre o final dos tempos em todas as culturas, e o tema se revela central na maioria das religiões. E aí a questão importante: o que não se poderia supor, porém, é que cientistas renomados e de várias especialidades pudessem unir as suas vozes no alerta de que a espécie humana pode estar à beira da extinção. E aqui alguns livros, documentários de gente falando dentro da ciência sobre o fim. Esse homem chama-se John Andrew Leisler, é filósofo e professor emérito na Universidade de Guelph, no Canadá. Ele escreveu um livro, O Fim do Mundo e a Ciência e a Ética sobre a Extinção Humana. Em um comentário sobre o livro diz: será que estamos em perigo iminente de extinção? Sim, nós provavelmente estamos, argumenta John Leisler, em seu relato arrepiante dos perigos enfrentados pela raça humana ao nos aproximarmos do 2º milênio. O livro O Fim do Mundo é uma avaliação séria de muitos desastres que os cientistas previram e especularam e que nos levariam ao apocalipse. Esse é um filósofo, mas o que os cientistas dizem? James Lovelock é químico, matemático pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, PhD em medicina, pesquisador em Yale e Harvard. Não é pouca coisa. Aos 88 anos, um dos cientistas mais influentes do século XX chegou a uma conclusão desconcertante: a raça humana está condenada. Martin Rees é professor de cosmologia e astrofísica da Universidade de Cambridge e autor do livro A Hora Final, Alerta de um Cientista, publicado em setembro de 2003.
Ele relata no livro: acredito que as chances de nossa civilização na Terra sobreviver até o fim do século presente não passam de 50%. Nenhum desses está falando de religião, falando a partir da perspectiva ciência, em vários segmentos. É sabido que a questão do aquecimento global é motivo de controvérsia entre os cientistas. Alguns dizem que não está acontecendo esse aquecimento global, mas existe um outro grupo que diz que sim. E aqui eu gostaria de mostrar alguns dos que defendem a possibilidade. O IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e foi criado pelas Nações Unidas. Qual que é o objetivo deles? Foi criado a fim de fornecer ao mundo uma visão científica clara sobre o estado atual das mudanças climáticas e os seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos. Alguns admitem que a temperatura da Terra pode subir de 4 a 10 graus até o final do século. Bom, o que isso tem a ver? O que o IPCC diz? Paul Beckwith, que é engenheiro, mestre em física, professor de laboratório de paleoclimatologia na Universidade de Ottawa, no Canadá, diz assim: o que o IPCC diz? Eles nunca dizem o que vai acontecer com os seres humanos. A maioria dos ecologistas e biólogos sabe que se a temperatura aumentar 10 graus Celsius, seria muito ruim para a civilização e para a humanidade. Não é apenas o aumento da temperatura, mas a velocidade com que ela aumenta. Então, se essa previsão se concretizar, a extinção da humanidade a curto prazo ocorrerá mesmo. Cientistas que são contrários à tese do aquecimento global argumentam que esses aquecimentos são locais e que já aconteceram no decorrer da história. Contudo, para muitos outros, entre esses, alguns deles que nós estamos vendo, dessa vez é diferente. E eu estive pesquisando e alguns cientistas estão fazendo uma pesquisa nessa área, que é o Ártico, no norte do globo, e que inclui alguns países: Canadá, Rússia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. É a área mais fria do planeta, normalmente coberta de gelo. Contudo, nas últimas décadas, algo vem acontecendo. Este é Peter Wadhams, PhD em Física, chefe do Grupo de Física do Oceano Polar na Universidade de Cambridge. De acordo com as suas pesquisas e de vários outros, há uma nova e preocupante ocorrência no Ártico. Well, there's something happening now that really hasn't happened before, and it is very important and quite urgent that we recognize what's going on. That is that the ice has been getting thinner as over the last 40 years since I've been measuring it, and it's now lost about half of its thickness. So the average thickness of ice in the Arctic now is about half what it was 30 years ago. That's a big change, and so far it hasn't shown itself in a collapse of the ice cover, but it will very soon, because you can't keep thinning something off for a long time without it in the end collapsing. What's been happening is that the ice cover's been shrinking slowly, a few % per decade, but then about 5 years ago the shrinkage started to accelerate, and now in the summer we have a huge area of open water in the middle of the Arctic, enough that you can see it on a satellite picture. One of the big effects is already happening, and I think the most important effect is the fact that with the sea ice already retreating in the summer, this slot of open water has become a very large expanse, and that open water absorbs so much radiation during the summer months that it warms up. It now warms up to about 5 degrees, and 5 degrees is very warm by Arctic standards, and that amount of heat in the water is enough to start warming up the seabed. And so the seabed's warming up, and the seabed at the moment is frozen. It's offshore permafrost, an extension of the permafrost on land out under the sea. But when you're warming that up to 5 degrees every summer, it's now starting to melt and the permafrost is disappearing. And what that's doing is allowing a lot of methane, which is trapped under the permafrost, to be released. For the last 2 or 3 years, there's been
a joint Russian-Alaskan expedition going out into the Siberian Sea and observing this, and they've been seeing great plumes of methane bubbling up all over the Siberian Sea. The whole zone of millions of square miles of territory is now releasing all of its methane cover, and that's a large boost to global warming, because methane is an extremely powerful climatically active gas. It's about 23 times as powerful as carbon dioxide per molecule. Uma outra pesquisadora que chama Natalia Shakova é doutora em Ciência e Geologia Marinha e PhD em Geografia e lidera as pesquisas sobre esse gás metânico na Universidade do Alasca. E ela disse em 2013 sobre a possibilidade de um grande aumento do gás metano na atmosfera. Não creio que seja algo que ocorrerá no final do século, mas em algumas décadas. Esse outro homem é Guy McPherson, é professor emérito dos Recursos Naturais, Ecologia e Biologia Evolutiva na Universidade do Arizona. É autor do livro Going Dark. Bom nome do livro, a coisa está ficando preta. Eis sua afirmação: o aquecimento global descontrolado já está a caminho de causar a extinção da humanidade. Esse professor defende o tema ou o termo curto prazo para a extinção da humanidade, que ocorreria até em 40 anos. Aqui essa mulher está dizendo, e o que está acontecendo ali, para a gente ter uma ideia? Tem muita coisa técnica que nós não conseguimos compreender totalmente, mas essa mulher, ela disse assim, que na atmosfera existe 5 gigatoneladas de gás metano. Naquela área onde está congelada e onde está sendo liberado, há milhares de gigatoneladas. E ela diz que se 1% vazar, isso já dobraria a quantidade atual que existe, e com isso o aquecimento global ia acontecer muito mais rápido. O Igor Semelitov, PhD pelo Instituto de Oceanologia da Academia Russa de Ciências, na mesma entrevista que ela disse que isso pode acontecer algumas décadas, ele disse assim: pode acontecer a qualquer momento. Para alguns, o aquecimento global é um alarmismo, mas há outros cientistas com outros temores. Isso é um site que eles têm lá o relógio do fim do mundo e representa a contagem regressiva para uma possível catástrofe política global. É coordenado desde 1947 pelos membros do Conselho de Administração do Boletim de Cientistas Atômicos, que inclui 18 ganhadores do Prêmio Nobel de Ciência e Segurança. A mais recente mudança no relógio foi feita em 14 de janeiro de 2014 e ele agora falta 5 para meia-noite. Meia-noite seria o fim. Esse é um documentário da BBC que tem vários cientistas falando sobre várias possibilidades. E aqui tem uma das possibilidades do vídeo. Essa seria uma mega tsunami. Esse documentário foi produzido pela BBC e tem 5 cenários possíveis, cada um deles com um cientista especialista na área. Esse aí é o Bill Maguire, e que ele fala no documentário sobre as mega tsunamis. É professor da Universidade College London, pesquisador em perigos geofísicos e climáticos e um dos principais vulcanólogos da Grã-Bretanha. Ele disse sobre essa possibilidade: só porque nós nunca experimentamos eventos como estes, não podemos negligenciar que eles poderiam acontecer conosco, nós apenas os ignoramos. Estes eventos não vão deixar de acontecer só porque nós estamos aqui. Yellowstone fica em Wyoming, nos Estados Unidos, é um parque muito conhecido, aí a região dos Estados Unidos. E uma das suas atrações são os geysers,
o que é isso aí? Isso aí expele água quente. Por quê? Porque Yellowstone é um supervulcão de aproximadamente 55 por 72 quilômetros de diâmetro. O trecho do filme, do documentário, levanta a possibilidade de uma erupção em Yellowstone. Auf das globale Klima. Die Atmosphäre wird sich durch den Ausstoß von Asche und Staub verdunkeln. Dadurch wird die Temperatur rund um den gesamten Erdball dramatisch sinken, mit der Folge massiver Ernteausfälle in weltweitem Maßstab. Im Umkreis von 1500 Kilometern rund um Ground Zero hat der Supervulkan alles vernichtet. Die Regierung befürchtet, dass ungefähr 15 Millionen Menschen der Katastrophe zum Opfer gefallen sind. Em janeiro deste ano, algumas reportagens a respeito de Yellowstone foram veiculadas. Uma delas no Globo dizia: análise de uma rocha derretida dentro do supervulcão do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, revelou que uma erupção é mais provável do que se imaginava e pode acontecer sem qualquer gatilho externo. Os supervulcões são centenas de vezes mais poderosos do que os convencionais e, ao lado dos asteroides, representam a maior ameaça para a humanidade. E falando em asteroide, o documentário também mostra sobre a queda de um asteroide. Eine noch unbekannte Anzahl Meteoriten hat Berlin getroffen. Das Ausmaß der Katastrophe ist unvorstellbar. Die Anzahl der Opfer steht noch nicht fest. Man rechnet jedoch mit Millionen von Toten. Die gesamte Infrastruktur in Berlin ist zusammengebrochen. Hilfstruppen versuchen nun, in die am schlimmsten betroffenen Gebiete vorzudringen. Die Frage ist nicht, ob in Zukunft ein großer Meteorit die Erde treffen wird, sondern nur wann. Esse cientista chama-se Jay Melush. É geofísico do Laboratório Planetário e Lunar da Universidade do Arizona. Ao falar sobre a queda de um asteroide na Terra, ele disse: não é uma questão se vai acontecer ou não, mas sim quando vai acontecer. Outra possibilidade, uma pandemia. O que é pandemia? Epidemias de doenças infecciosas que se espalham entre populações localizadas em grandes regiões geográficas, seja um continente ou mesmo um planeta. John Oxford é um virologista inglês, ele é professor da Universidade de Londres e um dos maiores especialistas em gripe aviária, HIV e gripe espanhola. Trata do assunto no vídeo. Ao falar no documentário sobre pandemias, ele disse: sim, haverá outra grande epidemia. A única coisa é que nós não sabemos quando. Bom, a gente está sabendo quando está acontecendo uma. Segundo a organização Médicos Sem Fronteiras, o Ebola é uma das doenças mais mortais que existem. É um vírus altamente infeccioso que pode matar mais de 90% das pessoas que o contraem, causando pânico nas populações infectadas. A gente tem ouvido sobre isso. Esse homem chama-se Tom Frieden, é diretor do Centro de Controle de Prevenção em Doenças nos Estados Unidos.
Em uma entrevista para a rede ABC dos Estados Unidos, ele disse: nos 30 anos que tenho trabalhado na saúde pública, a única coisa como esta, o ebola, foi a AIDS. E nós temos que trabalhar agora para que esta não seja a próxima AIDS do mundo. A gente poderia ver vários outros dados sobre a ciência. Nosso propósito é comparar o que está acontecendo com a palavra. A gente vai ver amanhã, se o Senhor permitir. Jesus fala que nós estamos vivendo num período que se chama princípio das dores. E tudo isso que está acontecendo, Jesus havia dito que aconteceria. A gente vai ver amanhã com mais detalhes. Nós vamos olhar para a palavra, porque a palavra anuncia o fim. Desde o início, Isaías disse isso. Este homem é um estudioso da palavra, chama Roger Lieby, doutor pelo Seminário Teológico de Whitfield, na Flórida, pesquisador em línguas bíblicas e arqueologia e autor do livro O Messias do Tempo. Olha o que ele falou sobre as profecias a respeito de Jesus no Velho Testamento. Há no Velho Testamento 330 profecias extremamente exatas e específicas referentes ao Messias sofredor, que se cumpriram literalmente por ocasião da primeira vinda de Cristo. Esse lugar é o santuário do livro, que fica em Jerusalém. E lá estão os rolos do Mar Morto, ou os pergaminhos do Mar Morto, que foi uma das maiores descobertas arqueológicas dos últimos tempos. Por que foram importantes? Aqui você entra no Google e você vê parte dos pergaminhos lá, você pode ver e ler, inclusive, se você souber hebraico e aramaico. Esse pedaço é do livro de Isaías, é original. Os manuscritos do Mar Morto são centenas de textos e fragmentos que foram encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, daí o nome, no fim da década de 40. E elas são provas físicas das profecias bíblicas. Por quê? Esses manuscritos, eles são de 300 antes de Cristo até o ano 10 depois de Cristo. O profeta Isaías viveu entre os anos 765 e 681 antes de Cristo. Todos nós sabemos que os judeus não creem em Cristo. Mas a Tanakh, o que é a Tanakh? É o Velho Testamento. É o livro sagrado, é a palavra de Deus para os judeus. Isaías está na Tanakh. E olha o que nós vemos como profecias 700 anos antes da vinda de Cristo, e comprovado que foi escrito esse período, porque os livros que foram, os rolos que foram encontrados têm 300 anos antes de Cristo. E olha o que diz alguns textos da Tanakh, que os judeus não creem em Cristo. A virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel. Ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Ele não tinha aparência nem formosura, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Tudo isso está escrito em Isaías. É comprovado que Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Esse é um estudioso judeu. Olha o que ele disse. O rolo de Isaías, daquilo que foi encontrado, fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de 1000 anos, mais de 1000 anos, pelas mãos de copistas judeus, foi extremamente fiel e cuidadosa. Os judeus creem no Velho Testamento,
não creem na palavra, não creem no Cristo anunciado no Velho Testamento. O que estes textos comprovam? Deus, 700 anos antes de Jesus nascer, anunciou ao profeta Isaías quem Jesus seria, como ele nasceria, viveria e morreria. E nós nem mencionamos Daniel, Ezequiel, Jeremias, Zacarias e outros profetas. Se Deus anunciou com precisão, por meio dos profetas do Velho Testamento, a primeira vinda de Cristo, o que nós podemos considerar em relação à segunda vinda? E é sobre a perfeição das profecias que Dave Hunt, um dos conhecidos pesquisadores da escatologia, escreveu. Cerca de 30% da Bíblia são dedicados à profecia. Esse fato isolado já provê um inegável selo de aprovação divina sobre a fé judaico-cristã, que falta em todas as outras crenças. O perfeito registro do cumprimento da profecia bíblica é suficiente para autenticar a Bíblia, diferentemente de todos os outros escritos, como a única e inerrante palavra de Deus. Com tudo isso, nós podemos crer na palavra de Deus ou não? Jesus disse em Mateus 24:35, o céu e a terra vão passar. Tudo isso que a gente vê vai passar. Mas as minhas palavras, inclusive as palavras dele no Velho Testamento como Deus, não vão. Deus já estabeleceu a história. Ele disse isso por meio do próprio Isaías, em Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Amém?